Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos à minha live. Faz muito tempo que eu não venho ao vivo aqui. Eu acho que os acontecimentos recentes exigem o assunto. Eu vou já já chamar a nossa próxima, nossa convidada de hoje, que é a Kátia, uma grande amiga minha. Deixa eu me apresentar primeiro para quem não me conhece, para quem passou a me seguir recentemente. Meu nome é Davi. Quem me acompanha aqui sabe que eu compartilho de maneira geral, assuntos relacionados a idiomas. Sou professor de alemão e de inglês também. Atuo em algumas frentes relacionadas a ensino. Sou formado em comércio exterior, pós-graduado em marketing, mas minha paixão mesmo, minha vocação é dar aulas. Eu vou já chamar a nossa convidada aqui pra gente ir direto ao ponto. Hoje em dia as pessoas, eu sei que têm agenda bem corrida, então não dá pra ficar perdendo muito tempo enchendo linguiça não. Gente, quero que vocês recebam aí com muito carinho uma amiga do coração já de longa data que me conhece apenas para falar um pouco sobre mim também, o quanto que ela acompanhou nesses últimos anos. Vou só esperar ela aceitar o convite. Oi, Kátia, tá me ouvindo bem? Olá, estou te ouvindo perfeitamente, Davi. Boa noite. Boa noite. Um E aí, como é prazer que tá o estar frio aqui. em Santa Catarina? Aqui em São Paulo, olha, é um gelo só. Aqui oscila um pouco, polar, um pouco suportável. Hoje eu estou só de casaquinho, mas tem dia que tem que ter uma touquinha, tem que ter uma luvinha. Serra Catarinense nevando às vezes. Tá oscilando um pouquinho. Gente, a Kátia é minha conterrânea. Eu sou natural de Pomerode, hoje em dia eu moro em São Paulo. E você é natural de onde? É Rio do Sul, também Santa Catarina. Dois Tá certo, catarinenses, mas moro em Pomerode desde 2006. tá certo. Gente, a Kátia ela tem ampla experiência, principalmente com terapia holística. É bom, ela já já vai dar as credenciais dela também. E o assunto hoje é fé e sexualidade, como vocês puderam perceber ali no meu anúncio do Story. Kátia, vamos começar você se apresentando um pouco das suas credenciais para o povo te conhecer um pouco mais. Bom, já devem ter te visto em fotos comigo, mas eu acho que nunca ouviram tua voz. Algumas, né? Algumas fotos. Acho que ouviram minha voz cantando com você, né? Bem desafinada, por sinal. Eu me chamo Kátia, sou terapeuta holística, me especializando em outras terapias também, a caminho, vem novidades por aí. Inclusive, uma das minhas mentoras será uma senhora que voltou agora da Alemanha e foi aluna presencial de Bert Helling, né? O nosso saudoso em constelação sistêmica. A minha outra mentora, que volta com mais novidades para nós, para outras formações minhas, ela está na Chapada dos Veadeiros, numa imersão, e eu sou espiritualista universalista, e estamos aí, tentando ser trabalhador da luz e agregando na vida das pessoas. Legal. Gente, para ir direto ao tópico também, sem muitas delongas, ou como a gente fala no inglês, no further ado, Ok, recentemente, entendi tudo. como vocês puderam acompanhar recentemente, eu tive um caso que, enfim, repercutiu bastante aí. Eu acho que o vídeo da nota de repúdio com relação à homofobia já está ali na casa dos 300 mil views, fora as outras plataformas que também foram divulgadas. E é uma situação que despertou uma discussão. Eu tenho recebido muitas mensagens de pessoas que questionam, dentre muitas coisas, como eu concilio a questão da sexualidade com a minha fé. Eu me considero cristão e já tem muitos anos que esse é um assunto muito resolvido dentro de mim, mas eu sei que na cabeça de muita gente isso não é. Aqui eu não estou falando apenas para quem tem a mesma fé que eu falo para os diversos grupos que sejam pessoas que são afetadas com isso diretamente, ou enfim, quem conhece alguém que sabe que está numa luta semelhante. A Kátia acompanhou muito bem o meu processo, né? Nós costumávamos congregar na mesma igreja, então eu acho que uma das poucas pessoas na época que eu de fato assim me assumi, que me acolheram, né? Eu acho que você lembra muito bem. Inclusive o filho da Kátia é um dos meus melhores amigos. E eu quero que você conte para eles como é que foi essa experiência de quando eu, né, me assumi, como é que foi a reação
enfim, da igreja ou da sua família, o que repercutia na época, a reação do seu filho também. Bom, o Guilherme chegou em casa, só assim, voltando um pouquinho, Davi, você sempre vinha na minha casa jogar online com o Guilherme, antes disso. E aí você assumiu, né, a sua orientação Tinha sexual 20 anos, eu acho. Hoje estou com 29. Não, eu tinha diante 19, eu tinha 19. 19. Então vocês se reuniam, é o grupo de jovens, não era a igreja como um corpo, era o grupo de jovens, e um dia você se assumiu sua orientação sexual, assumiu a sua verdade, a sua essência, e eu não sei o que houve no grupo, o líder, como o líder reagiu, mas o Guilherme chegou em casa e ele falou, mãe, o Davi assumiu que ele é homossexual, que ele é gay, e eu só quero saber de você uma coisa. Eu falei, fala, filho. O Davi vai poder continuar a vir jogar online comigo? Gente, mas era assim, Eu, era uma amizade, é uma amizade pura, não é que muita gente fica pensando, gente, não tinha, não era uma não, amizade com nenhum benefício. na verdade, eu vejo com muitos benefícios, porque ter você na nossa vida, Davi, é um baita benefício. Eu não abro mão de você. E eu jamais abriria, muito menos naquela época. E aí eu falei para ele, falei, Guilherme, coloca uma coisa na tua cabeça. Ser gay, ser homossexual, não é ser a mesma coisa que abusador ou estuprador. Vamos começar desse princípio. Segunda coisa, se você, convivendo com o Davi, se descobrir também, seu pai e sua mãe vão te dar todo o apoio, meu filho. Ninguém tem preconceito para nada. E a terceira questão é que se o Davi não vier aqui, eu vou buscar pessoalmente ele na casa dele. Ele vai continuar frequentando a nossa casa sim. Eu vou continuar fazendo pipoca para você jogava online. E assim você continuou frequentando a nossa casa. Conforme você foi adolescendo, a gente foi ficando mais amigos, né? Porque 19 era final da tua adolescência, tinha alguns assuntos que nós não conversávamos, porque eu era tia Kátia na época, né? Uhum. Então, 2022, 2023, aí nós começamos a conversar um pouco mais, trocar ideia e acabamos ficando confidentes. Mas aquela época eu fiz questão. Eu não sei se alguém restringiu a tua ida na casa da pessoa. Eu sei que você, por via de regra, você teve que sair de algum ministério. Eu, eu e minha boca grande, eu dei uma reivindicada ali, mas são as doutrinas da igreja. Então eu penso assim, a gente sai então, né? Sem problemas. E eu já estava mesmo para sair, porque eu já estava descobrindo a minha espiritualidade, então eu acho que eu ter escolhido a minha espiritualidade, ter escolhido você, foi a melhor coisa que eu fiz. Bom, ela comentou ali do ministério, eu fazia parte, eu integrava o ministério de louvor da igreja, né? E aí, em 2017 eu fui para o Canadá, passei um ano de intercâmbio numa instituição menonita. E quando eu voltei, depois dessa experiência de ter morado fora, porque você, quando está distante dos seus hábitos, das pessoas de convívio, a sua mente ela começa a se abrir para outras ideias, né? Você começa a considerar outras coisas, você conhece pessoas diferentes, culturas diferentes. E eu voltei, e era final de 2018, e eu contei pro pastor da época que essa era a minha condição, na época eu já tinha um parceiro, e o processo natural foi ter saído do Ministério de Louvor, não discutir também, eu não quis também questionar coisas no sentido, só respeitei, né? Enfim. E aí depois de um tempo eu voltei pro Canadá e conversando com meu pai do Canadá, meu host father na época, ele ficou extremamente indignado e ele assim, como é que podem ter tirado a sua maior expressão de fé, que era através da música? Porque era por onde você mais se expressava, né? Bom, aqui no Instagram Quando eu tenho cantava, se entregava. Desculpa te é, interromper. Quando você cantava, eu lembro como se fosse hoje. Você se rendia. Era lindo, assim. Então, fazer o quê? Como você falou, regras da casa.
Então a gente sai a francesa, né? A portuguesa, a alemã, não É, que alemã. Mas vale salientar, Davi, para o público que está assistindo, que no Canadá você congregava e lá havia pessoas também que tinham orientação sexual e que serviam a Deus livremente, que era um outro contexto que lá já conseguiram quebrar esse paradigma. Você quer falar um pouquinho sobre isso? sim, a igreja onde eu frequentava lá era uma menonita inclusiva, né? Hoje até me questionar, você não pensa em uma igreja inclusiva e tudo mais. Eu acho que eu não gosto de nenhuma ideia de instituição hoje, porque eu acho que até a própria ideia de criar um grupo segregado só para os excluídos também já segrega aquele grupo do restante, eu penso, né? Mas é a opinião de cada um, acho que as pessoas vão onde elas se sentirem mais à vontade. Bom, e eu preparei algumas perguntas aqui também para te fazer. Ah, só um Uhum. comentário aqui no Instagram que me acompanha. Eu gosto de compartilhar assuntos de vida fit, idiomas, mas no TikTok é onde eu continuo meu ministério cantando, né? Aquilo que outra hora me fora tirado de uma instituição, continuo fazendo de outras formas. Acho E que essa ele é a. canta, canta livre, leve e solto. Aquele carro, olha, Se aquele carro falasse, né? se A aquele última, carro última falar, cantoria foi nossa, né? foi. Kátia, vamos lá. Eu acho que o tempo corre também. Como a gente falou de instituição, de religião, né, com base, enfim, na sexualidade, como é que eu sei que um sentimento que eu tenho vem de mim, o sentimento de culpa, tipo, estou fazendo algo errado, o que eu vivo é errado, porque a gente ouve constantemente que o que você é errado, né? Como é que eu sei se isso é reflexo daquilo que eu ouço, ou se é alguma, sei lá, uma voz de intuição, ou um reflexo de crença? Como é que eu posso discernir as vozes internas, né, que vão me dar o aval para ser quem eu sou? Como é que eu vou discernir a voz do Davi? Me comunicando com o Davi, estando conectada com o Davi. Você vai discernir quando é a voz da espiritualidade, do grande espírito, de Deus, dos anjos, dos arcanjos, se você estiver conectado, rezando, orando, fazendo Ho'oponopono. Tem que haver uma conexão, porque senão você já faz parte do rebanho e aí outras pessoas pensarão por você. E a Bíblia diz que o perfeito. Eu estou falando agora de Bíblia, não de religião, porque a Bíblia, para mim, é um livro totalmente metafísico. A Bíblia diz que o perfeito amor lança fora todo medo. Então, se você sente medo, você não está conectado com o perfeito amor. Então, se você está em plena conexão com Deus, né? Se você está conversando com Ele, sem orações decoradas, ou também, né? Pode rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, conversar com Deus, mas é a conexão. A Kátia só ouve o Davi se comunicando com o Davi. Então, essa é a questão. Quando eu ouço mais os homens, doutrinas, dogmas, é porque eu estou ouvindo pouco ou nada ao grande espírito. Aí começa a espelhar, porque o pecado, o que é o pecado? Pecado no original é errar o alvo. E quando você não vive a sua verdade, você está errando o alvo. Essa é a minha visão como espiritualista universalista. Eu respeito toda e qualquer religião, tanto é que eu não fiquei na igreja esperneando e fazendo complô e montando uma rebelião. Eu saí para viver a minha verdade. A minha verdade é saber que Deus nos ama e a verdade nos libertará. Então, Uhum. a tua verdade, ela te libertou. Porque eu te vejo hoje, e eu lembro do Davi dentro da religião, nada contra a religião, mas você lá dentro, você não estava vivendo a sua verdade. Hoje eu vejo uma pessoa mais feliz, com um olhar, você tem brilho no olhar, você se expressa melhor. Isso sim é estar intuitivo. Isso é estar Uhum. conectado. Uhum. Agora, as outras religiões, eu penso assim que, eu quero reprimir, eu preciso disso para viver. Tá tudo bem. Livre-arbítrio, tá tudo bem. Mas você escolheu viver a tua verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. E a verdade está dentro de você.
Porque é o que eu sempre falo e o que a gente comentou hoje, a A saída saída é pra é dentro. para dentro. Ah, Você olhou para dentro e disse, não, eu quero ser o verdadeiro Davi. Eu não quero ser um personagem. uhum, Você não ama menos a Jesus por isso. perfeito. E conectando com esse assunto, uma das frases que eu mais ouvia também dentro da igreja era clássica, assim, ah, Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. Só a título de informação, essa frase sequer está na Bíblia, foi criada, né, através de interpretações, enfim. E eu dizia assim, mas tá, é, como é que como é que Deus pode abominar a minha sexualidade, sendo que eu não consigo ser o Davi desconsiderando aquilo que o ser sexual que eu também sou, né? Não existe uma Kátia terapeuta, a Kátia heterossexual. Como um todo, a gente é um só, né? Então, Existe uma globalidade nisso tudo. eu assim, tá, então, e esse sentimento para mim vinha como então Deus me odeia, né? Essa era a compreensão que eu tinha. Eles falam, não, mas é porque é, entrando até em outros dilemas que as pessoas tinham, é porque o hétero também tem seus dilemas, ele também tem vícios. Então colocava meio que em par de igualdade, como se a sexualidade fosse fosse um hábito que pudesse ser modificado ao longo do tempo, assim como o cara que bebe muito, que é viciado em pornografia. E aquilo pra mim sempre foi muito absurdo comparar essas duas coisas, porque não tem nada. Você tá entendendo onde eu tô querendo chegar? E como é que a pessoa que ela luta com isso, enfim, que ainda não encontrou essa verdade, como você bem abordou, como é que ela pode lidar com isso quando ela ouve essa frase e interpreta como se ela também fosse foco do ódio de Deus, né? Mesmo que essa frase estivesse na Bíblia, é igual falar assim, ó, é, Deus exalta os humilhados. Não, Deus exalta quem se humilha. Porque os humilhados, eles podem estar com o maior rancor, o maior ódio do mundo, querendo matar todo mundo e virar um psicopata. Então Deus não vai exaltar coisa nenhuma. Ele exalta os humildes. Então tá vendo Uhum, como tem muita deturpação, muita distorção? uhum, Deus abomina o pecado. Vamos lá. O que é pecado? Errar o alvo. Se você errou o alvo e está vivendo uma mentira, e se o pai da mentira é o diabo, é óbvio que Deus vai abominar. Entendeu? Tá na Bíblia que o pai da mentira é o diabo. Aí entenda como você quiser, né? Existem várias religiões que o diabo não existe, né? Na Umbanda, por exemplo, o diabo não existe. Nós não estamos aqui para julgar ninguém. Vamos falar o mal. Se o mal é atribuído à mentira ao mal, e se você vive uma mentira, é óbvio que Deus vai abominar. uhum, Porque não é uma verdade. Você está errando o alvo. Você está vestindo um personagem para agradar quem, Davi? Para agradar pessoas? Se nós viemos aqui para sermos felizes, para, né, a alegria do Senhor formoseia o rosto, a alegria do Senhor é a nossa força. Se nós estamos aqui para sermos felizes e termos forças e sermos representantes de Deus na terra, trabalhadores da luz com defeito, porque a Kátia é cheia de defeito, como é que você vai viver triste, oprimido? Isso para mim é errar o alvo. Isso para mim quem é o pai da mentira? uhum, Então, Davi hétero seria uma mentira. E essa mentira é atribuída a quem? É óbvio que Deus vai abominar. Ao meu ver, a Kátia, espiritualista universalista. Você não ofende ninguém com a sua mentira. Agora, héteros e gays, lésbicas, o que é errar o alvo? Ficar sendo indiscreto diante das pessoas. Eu acho que todo mundo tem que ter postura. Tem que ter afetividade, tem que ser um afetuoso com o outro, sim. Mas tem que ter postura. Isso sim é errar o alvo. O desrespeito. Nós temos que ser ocasionais. Né? Em qualquer ocasião, a gente tem que saber se portar. Concorda comigo? Então, tem muitas maneiras de errar o alvo.
Você não concorda comigo que um pai de família é um macho alfa, heterossexual, que está ali provendo, suprindo, mas que despreza a esposa para ficar na pornografia o tempo todo? Isso também não é errar o alvo? Ele é hétero? Perfeito. E aí eu conecto com outro tema. Quantas pessoas elas vivem também uma grande mentira, né? Eu brinco assim, se eu expor os meus comentários, as mensagens que eu recebo, os directs de héteros, né? Muitos casados, inclusive que ocupam posições em instituições religiosas, Líderes eclesiásticos. muito casamento terminaria. Sim, Então, né? mas eu fico assim, Quem sabe o Davi está segurando a Terceira Guerra Mundial nas mãos e não sabemos, né? Claro que a gente não vai fazer isso, né, só que não Davi? vou abrir a caixa de Pandora por Não respeito vamos, né? Não também. vamos. Né? Mas Vamos assim, deixar ela fechadinha. elas também vivem grandes lutas, né? E elas acabam por fim, além de mentir para si mesmas, mentem para a mulher que está ao lado, né? Porque Os filhos, os familiares. estão seguindo apenas uma expectativa imposta pela família, né? E Eu, quantas se descobrem se descobrem, né? Na verdade, eu acho que sempre foram, mas quantas se libertam, por assim dizer, sei lá, que assumem a própria se assumem. verdade. Às vezes, sei lá, quando depois dos 40, 50. E assim, eu acho que todo mundo tem seu tempo também, mas, poxa, quanto mais cedo, mais feliz a pessoa vai viver também, né? Ela vai ser liberta daquilo, daquela amarra. Exatamente. Quero É, conectar com outro ponto, até para não estender muito. Uma coisa que eu percebo também dentro da comunidade LGBT+, que naturalmente a gente tem um sentimento de querer ser o melhor em outras áreas, assim, ser o melhor profissional, ser exímio naquilo que faz. E também de certa forma, até um desespero de querer agradar, né? A gente brinca que, se é bonito, se é inteligente, fala idiomas, naturalmente é gay, tipo, como se fosse dizer que hétero não teria essa capacidade, o que também é uma mentira, mas aqui é uma você, sequência, né? aqui você atribui essa necessidade, essa avidez por querer ser exímio em tudo dentro da comunidade. Por que que eles têm esse desejo desesperado de ser um bom profissional? Seria para talvez contrapor um sentimento de falta da família, tipo, já que meu filho não, né, correspondeu a uma expectativa minha de, enfim, de ter um neto, de ter uma nora, um genro, enfim. Será que ele tenta compensar a partir daquela falta, por assim dizer? A que você atribui isso? Com certeza, eu posso até falar, não dar nomes, óbvio, mas pelos meus consulentes, pessoas que eu já atendi, é um sistema, é um protocolo de compensação, de validação. Olha, eu falhei miseravelmente, né? Falhei miseravelmente nisso. A própria criança, consciente ou inconscientemente, a pessoa fala para si mesma. Ela nem fala pro outro. Nossa, eu era para ser hétero, eu era para noivar, casar, ter filhos, ter uma vida tradicional. Eu falhei miseravelmente, então eu vou ter que arrumar um esquema de compensação e validação. Vai sempre estar querendo se validar, compensar, e aí vai querer ser exímio em tudo que faz. E aí o perigo é que se torna perfeccionista, acaba cobrando muito de si próprio, Eu fui sabe? um Então exemplo. tem que cuidar para não se libertar de um dogma, né? Eu vou assumir minha sexualidade, a minha orientação sexual, mas acabar se engaiolando em ser perfeito o tempo todo. Por exemplo, se você vai executar uma função, você tem que ser o melhor. Se está estudando, tem que ser o mais nerd. Se está trabalhando, tem que ser o mais bem-sucedido. Dos filhos, tem que ser o que mais agrada, o que mais dá presente, o que mais. Enfim, tudo tem que ser exímio, porque é um sistema de compensação, de validação, de autovalidação, porque, na verdade, o que nós sentimos dos outros é um reflexo de nós mesmos. Uhum. Porque o outro, ele fala da gente, ele pode falar, ele pode ter preconceito, e tem mesmo, existe. Mas o que nós estamos fazendo com isso? Como nós estamos recebendo isso? Como nós estamos ressignificando isso? Por exemplo, se eu falar para você assim, ó, Davi, você é feio.
o que que você vai olhar para mim e dizer? Eu não sou feio, porque você tem espelho em casa, Uhum. sabe? É Ou tipo pequeno, mas assim, tenho. ou tipo, Suficiente pra, ou tipo pra assim, constar. Davi, não, então vamos falar algo real, Davi. Kátia, eu tenho olhos bem escuros, né? Não é nem castanho. Você tem olhos coloridos, eu não gosto. Você vai olhar para mim e dizer assim, e daí? Uhum. Isso não vai te atingir. Eu te ofendi, eu falei algo de você que não me agrada. Tá vendo como tem um impacto? O impacto tá na gente. Não que seja agradável a pessoa ter preconceito, ser homofóbica, não, não isso. Mas eu acho que nós temos que trabalhar na gente essa autoaceitação. Isso forma uma blindagem que não é qualquer coisa que nos atinge. Uhum. Uhum. Essa validação, essa compensação, eu diria compensação. Compensação. Não precisa, porque você não precisa se desculpar por existir. Nossa, essa frase é perfeita. Vou até anotar. E falando sobre frases perfeitas, bom, à medida que vocês forem conhecendo a Kátia, vocês vão perceber que ela tem o próprio livro de provérbios dela, né? Segunda Kátia 2:2. Pérolas de Kátia. Eu ainda escreverei um livro. Gente, inclusive, a gente não vai estender muito essa live, mas eu queria escolher pelo menos uma ou duas perguntas ali nos comentários, se alguém tiver alguma curiosidade. Vocês podem colocar perguntas lá também. Coloque ali no chat que a gente já comenta a respeito também. Falando desses provérbios de Kátia, então, qual seria o seu preferido, assim, que seria, tipo, para arrematar também? Então, o meu favorito é o seu, né? A saída é para dentro. Sempre autoimersão, sempre estar introjetado, às vezes até dar um basta na vida social um tempo, não virar antissocial, mas todo excesso esconde uma falta. O que eu estou buscando tanto fora que eu não tenho dentro? Isso vale muito para dependência emocional também, pegando um gancho. Mas o meu favorito é o seu, que é a saída é para dentro. Porque a centelha divina, eu sempre costumo falar assim, que Deus é um purê, como queira, ao contrário. A gente pega um monte de batatinha e faz, né, um purezinho ali. E o grande eu sou, ele se faz um monte de batatinha porque ele vive em mim e você. Então, se ele está dentro de mim, ele é a saída. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, sabe? Então, se ele tá dentro de mim, eu tenho que entender que. E uma outra lá que, tipo, eu gosto dessa, né? Eu até comentei contigo hoje que se as pessoas não aprovarem a sua vibe, troque de pessoas, não de vibe. Porque a sua tribo vai te encontrar E falando sobre te encontrar, um dos provérbios seus que eu mais gosto é o caminho te encontra. caminhando. É. Porque nada tá estático no universo. Essa mesa aqui que eu tô. Não, eu nem vou bater muito para o celular não cair. Nada tá sólido, nada é sólido, nada. Se você colocar o microscópio e olhar de alta resolução, nada, tudo se move. Isso é uma ilusão que está tudo parado. Nada nesse universo está estagnado. Quando você começa a se mover em prol de algo, há um rearranjo do universo, e aí coloca o pé que o universo coloca o chão. Universo, Deus, a nomenclatura aqui é para cada um, fica a critério de cada um. Então, como você, né? Você se assumiu, você não, eu vou viver minha verdade, e a tua vida mudou, você deu um salto quântico, Davi. Então, o caminho, ele te encontrou caminhando, não parado. Tudo no universo tá em movimento, tá? A única constância, a mudança. Então, quando nós mudamos, o nosso exterior muda. E a tua vida deu um salto quântico, isso é notório, é visível, e eu tenho muito orgulho de você. Ah, obrigado. Alguém comentou ali, você não pode mudar as pessoas ao seu redor, mas você pode mudar as pessoas ao seu redor. Ah, Sim, parece um paradoxo, ah, parece paradoxal, parece redundante, mas é isso aí. é isso aí. Bom, agora você tem que escolher dentre uma dessas frases qual é a sua preferida. Eu que já te conheço um pouco mais. Gente, eu te falei que ela tem frases boas, inclusive anotem aí para vocês começarem a usar. Qual você prefere? Quando algo dá errado, eu faço três coisas: abro mão, abro um livro, abro um vinho
ou chopp com pouco colarinho? Eu, com pouco colarinho, essa é boa, né? Nós, nossos chopes, eu ainda prefiro essa frase by Kátia. Quando algo não dá certo, quando alguém não me quer por perto, seja relacionamento amoroso, amizade, eu abro três coisas. Eu abro mão, eu abro um vinho e eu abro um livro. Uhum. E você está lendo algum livro atualmente que você possa recomendar também para os outros? Ai, meu Deus. Gente, Na hora a o gente não Caibalion, lembra, que é meu né? livro de cabeceira, mas Mulheres que Correm com os Lobos. Me fugiu. Até esqueci de trazer ele aqui para a live para mostrar. É um livro que não tem como devorá-lo. Ele é Uhum. um livro que você tem que, sabe, ruminar ele. É um livro que você pode ler, reler, treler, quadriler, porque é um livro complexo, mas ele vale muito a pena, porque é um livro que resgata. Eu penso que homens também poderiam ler esse livro, embora o título, né, ele fica meio óbvio, ele busca aquela pessoa, aquela mulher selvagem, tão engessada pela sociedade atual. Sabe? Faz mão de conchinha, faz cara de paisagem, abstrai, finge demência, sabe? Se libertar. Então, eu recomendo para todos Mulheres que Correm com os Lobos. Sim. Kátia, você comentou sobre se eu não posso mudar, se eu não posso mudar as pessoas, eu mudo. Se eu não posso mudar a minha vibe, como é que era a frase novamente? Se as pessoas não aprovarem a sua vibe, mude de pessoas, não de vibe. Jamais Não de de vibe. vibe. Tá. Aí eu vou conectar com um problema que muita gente enfrenta e eu recebo muitas mensagens assim, principalmente pela rede vizinha, que é onde o pessoal claramente vê aquilo que eu compartilho além daqui. Muitas pessoas perguntam assim, eu ainda não me assumi para minha família, né? Então elas vivem essa mentira dentro de casa, seja às vezes por uma limitação financeira, porque não pode bancar, né, um apartamento, uma casa, pagar um aluguel. Então elas se obrigam. Porque eu sei que parece tão assunto dos anos 80, mas a realidade atual do Brasil ainda tem muita gente que vive essa prisão. E é muita gente mesmo. Como é que eu posso mudar as pessoas para manter a minha vibe, sendo que eu tô numa limitação assim? E elas me perguntam assim, será que eu devo me assumir para minha família? E eu falo assim para elas, olha, se você puder esperar para você já morar sozinho, se você já prevê que sua família não vai te receber como você espera, eu sempre sugiro que elas, enfim, adquiram a independência delas primeiro e elas façam isso com um pouco mais de segurança, né? Eu falo segurança para não dizer outras coisas, né? Porque a gente sabe às vezes o desfecho que pode ser. Mas o que você diria para essas pessoas que estão nessa situação, que não podem mudar de pessoas, de lugar e estão trancadas dentro de si, vivendo uma mentira? O que você diria para elas? Estão reclusas dentro de si mesmas, né? Como é que elas podem se libertar disso? O que eu diria que é uma questão de tempo. Uma outra coisa que eu falaria assim, é que cada um conhece o seu eleitorado. Que a primeira. Porque existem pessoas que o pai ou a mãe perguntam e eles negam, por medo de decepcionar. Ali já teve uma abertura. Não Uhum, perca essa chance. Porque mãe sabe. Mãe uhum, sabe. Se ela pergunta, é porque ela quer dar apoio, geralmente. Mas cada um conhece seu eleitorado. E é uma situação provisória. Assim como você emancipou e foi viver a sua vida, todo mundo pode fazer isso. E uma outra coisa que eu falaria: Deus te ama. Ponto. Você existe, você é feitura do mesmo Criador que um hétero. Deus te ama. Tenha segurança em Deus. E ame-se. Ame a sua verdade. E uhum. abrindo uma brecha, vai falando. Vai falando aos poucos, vai sendo sutil. Não tem muito o que falar, porque assim, é muita responsabilidade nossa, Davi, nós dizermos para as pessoas o que fazer, porque eu sei de casos, por exemplo, que os pais olharam e disseram assim: você é uma aberração, eu preferia te ver morto. Eu sei de um caso, eu sei de conhecer a pessoa que aqui é cidade interior, então tem aqueles moeirão e arame farpado, moeirão. A pessoa arrancou um moeirão daquele, deu, infelizmente, o filho, entendeu?
Ele Meu teve que Deus. sair de casa sem estrutura nenhuma, só que, claro, o parceiro dele já tinha uma estrutura, daí ele. Mas foi uma cena muito violenta, assim, uma coisa muito. Então não tem como a gente dizer para essas pessoas irem conversar com os pais se uma situação dessa pode acontecer. Então tem que ir sentindo, né? Falando em vibe, né? Tem que ir sentindo a vibe. Se tiver uma brecha para conversar, conversem, né? Muitas famílias querem apoiar, mas não querem perguntar. Então, se você sentir a sua família, se você sentir que tem uma abertura, Uhum. converse. Mas se vê que tem uma, não uma intransigência, é uma limitação, porque, na verdade, os pais estão mais preocupados com o que os outros vão pensar. Eu e o pai dos meus filhos, nós tínhamos uma preocupação, sim, com relação ao Guilherme e a Vitória serem, né, gay ou lésbica, enfim. Nós tínhamos uma única preocupação: o que eles passariam na rua. Uhum. Porque hoje em dia, com a violência que tá, ninguém tá seguro, só Deus para guardar. E a questão da homofobia nos preocupava muito. Então, assim, no fim, os dois são casados, enfim, são héteros, né? Mas, assim, a nossa única preocupação era essa. Não assim, ai, teu filho é gay, tua filha é lésbica. Isso pouco importava pra gente. Porque eu amo os meus filhos, porque eles são meus filhos, ponto. Uhum. Não tem mais ressalva, não tem mais o que complementar. São meus filhos, eu os amo e pronto. Mas, infelizmente, não são todas as pessoas que pensam assim. E eu fico muito triste, é lamentável uma pessoa viver reclusa dentro de si, não vivendo a própria verdade. É um desperdício de tempo, né, que é tão precioso. Com certeza, com Eu certeza. lembro que quando eu morava no Canadá, minha família é canadense, por assim dizer, teve um dia que eu contei pra eles, né? E era isso depois de eu já ter voltado, a gente fez uma videochamada. Eu não tinha ainda, né, abertamente saído de casa e ido viver minha vida. Aí eu perguntei pra minha mãe, a Susan, e você nunca desconfiou? Porque, enfim, né, a gente sempre dá uns trejeitos e tal, pintosa, né? Davi sendo Davi? Quando começa a rir, então, aí não tem como não denunciar, né? Não, né? Controle-se, Davi, já ouvimos isso, né? Já houve Infelizmente. controle, se você tá se Você está se expondo, você tá excedendo revelando. muito, tipo Oxe. assim, tinha um hétero na roda e ficou assim constrangidíssimo, como se fosse. Mas infelizmente isso existe, sempre vai existir. E aí sim a gente tem que sair francesa, a gente tem que. Porque se nós formos discutir por tudo, polemizar por tudo, eu acho que essas coisas têm que ter uma blindagem de bater e voltar, E a gente. sabe? Porque E o existe alguma desgaste coisa vale a dentro pena, da né? pessoa, existe uma verdade oculta dentro da pessoa, talvez não a ver com homossexualismo, mas não é idêntico, mas a lei da correspondência que tem no livro Caibalion, existe uma verdade oculta ali gritando para sair e ela quer te calar porque isso está nela. Isso fala sobre Uhum, ela. É uhum, assim que eu penso, que a vida é um espelho mágico. Eu projeto nos outros aquilo que eu sou. Às vezes em outra uhum, polaridade, mas eu estou sempre projetando. uhum. Aí só concluindo, aí eu perguntei, e você nunca desconfiou? Ela, na verdade eu sempre soube, mas eu jamais faria uma pergunta que te faria sentir constrangido. Eu deixaria você no seu tempo contar. Aí é aquilo que você falou, às vezes os pais já estão esperando, né? Mas querem que o filho também tenha esse gesto de sinceridade. A minha história saindo de casa, ela foi bem difícil. Um dia eu trago aqui mais completo, mas basicamente eu me expulsei de casa, né? Então, aí, não quero entrar em detalhes porque é bem extenso, então deixa ali até um gancho, talvez, para uma próxima sessão, né? A primeira de muitas. Gente, alguém tem alguma pergunta aí? Se vocês quiserem comentar algo a respeito. Bom, eu acho que alguém tinha comentado, Mesma coisa. acho que foi o Ribeiro. Eu tive muita sorte. Somos em 5 irmãos, 3 gays, família do interior, e nada mudou na nossa relação. Somos muito bem aceitos. Uma exceção. Com licença, 50 anos tem que colocar um. Ah, que legal. Obrigado pelo relato.
Bom, Kátia, e você? Qual pergunta você faria hoje pra mim, né? Com base naquilo que a gente conversou, enfim. Como você está se sentindo hoje? A minha preocupação é com o Davi. Como você está se sentindo hoje depois do ocorrido? Eu acho que muitas pessoas, a maioria das pessoas que estão aqui na live sabem que você sofreu um acidente e Uhum. você sofreu uma enxurrada de haters porque bateu a cabeça e por ser gay, simplesmente um gay se acidentou, então não merece solidariedade, Solidariedade. É, merece uma enxurrada de comentários homofóbicos, cruéis. Então, a minha preocupação hoje é saber como está o Davi com relação a isso. Você tem uma blindagem suficiente, blindagem emocional, porque a gente já sabe que jurídica ele tá tudo certo. sim. Como está o Davi com relação a isso? Porque eu lembro, fui eu que te levei para o hospital, eu vi a seriedade, foi tudo muito sério, muito grave, né? Então, Uhum. O meu sentimento, ele não foi nem por mim, mas foi pela minha família, vendo, né, a escrotidão dos comentários. E eu já passei por situações muito adversas para aquilo me abalar, né? Então, quando eu fui fazer o levantamento dos perfis, enfim, porque, enfim, como vocês sabem, a gente passou a judicializar isso. Para quem não sabe, hoje em dia o crime de homofobia ele é equiparado ao de racismo, em nível de seriedade. E eu senti até de certa forma compaixão por essas pessoas, sabe? Eu fui vendo perfil por perfil e eu falei, gente, isso é reflexo de uma sociedade muito mal instruída, né? Pessoas que se escondem aí dentro de uma instituição religiosa ou muitas vezes até entrando pro lado da política sem querer entrar demais. O sentimento foi de retrocesso, né? Eu fiquei, nossa, eu não imaginava que em 2025, né, em rede social, né, que as pessoas elas tentam até de certa forma depois de uns anos para cá elas tentam se policiar um pouco mais. Eu fiquei assustado, na verdade, com a quantidade, assim, só de uma postagem que eu peguei, foram mais de 100 perfis, assim. E assim, parece que abriram a caixa de esgoto, assim, foi saindo uma coisa pior que a outra, assim. Eu passei a olhar a situação como uma terceira pessoa, né? Aquela ideia de oi pensamento, tchau pensamento. Então eu li aquilo através de uma lente de um observador externo, né? Eu não fiquei olhando, nossa, um olhar meio drone, assim, uma coisa assim. Você se colocou na posição de observador mesmo. tem. Desculpa. Eu me coloquei como observador. Eu falei, até agora, assim, se me perguntar, eu não senti diretamente afetado. Nossa, falaram isso do Davi, né? Mas assim, minha família ficou muito concernada quando viu também. E eu tenho sobrinhos, né? Eu não sei qual vai ser o futuro deles. Então eu acredito que eu tenha sido a primeira pessoa também da cidade, porque é uma cidade pequena. Eu acho que até da região é o primeiro caso que a gente tá judicializando. Eu não conheço outro relato, se alguém conhecer, pode me mandar, por favor. Então eu acredito que de certa forma isso deixa até um legado, né? Para que as pessoas entendam que elas não têm direito de ferir as outras indiscriminadamente, né? E é o que você falou, o foco do assunto era um, e eles reverteram para um lado que nem sequer estava em questão. E, enfim, eu acho que é reflexo de uma sociedade também muito doente. Eu acho que alguém comentou ali, foi Matheus, e alguém falou, poderia ter sido uma lesão grave, ainda bem que foram só escoriações. Mas ainda que não tivesse sido nada, ainda que a reivindicação tivesse sido besta, sabe? Tipo, piada Ah, de um galo, apartamento. apenas um galo na Ainda cabeça. que fosse isso, mas foi o suficiente para ser um gancho para elas colocarem para fora. E aquilo fala mais sobre elas, né? Eu tô muito satisfeito com a minha vida, com o que eu faço, os meus sonhos, meus projetos. Muito bem resolvido, graças a Deus. E enfim, eu espero que elas se tornem pessoas melhores a partir daquilo, né? Porque é triste, você olhar para o outro e não vê-lo como seu semelhante, né? Como eu falei, muitas se escondem através
de uma religião, eu penso que religião estão praticando, né? Que Jesus estão disseminando, que não tem absolutamente nada a ver com aquilo. Porque Jesus, ele perdoou a prostituta, né? Se a gente pensar. Então, elas se colocam como juízes por cima das outras, né? E elas são tão merecedoras da graça como cada um de nós, né? As meninas do job, elas estão lá porque tem cliente. Talvez elas estão sendo julgadas pelos próprios clientes. Deixa as meninas, né? Então, se eu for abrir uma loja hoje e não tiver venda, ninguém não entrar cliente, eu vou fechar a loja. As meninas estão inativas porque tem cliente. Às vezes são os próprios clientes que estão julgando, porque tá dentro. Tá dentro. Tá entendendo o cerne da questão? Eu agora, fugindo um pouquinho do assunto, só abrir um parênteses. Eu lá no meu TikTok eu falando sobre Santa Catarina, essa polêmica toda, que aquele casal falou, não só falou algumas coisas, mas a maneira como falou, que aquilo não me representava. E uma pessoa falou assim: olha, eu abri a privada hoje, eu vi Santa Catarina e dei descarga. Então, assim, para você ver que as pessoas se escondem atrás de um teclado, na maioria das vezes um perfil fake, porque são poucas pessoas que dão a cara a tapa, e para não ter o mínimo, a mínima responsabilidade afetiva. Porque a outra pessoa que está fazendo um vídeo, um desabafo, um relato, ela pode estar à beira do abismo. Você não sabe como ela está. Então, um comentário seu, você pode. Ainda bem que o Davi é muito bem resolvido. Agora, você só imagina se você tivesse com uma depressão, uma tendência ao suicídio. Só imagina essa enxurrada de coisa em cima de você. Então, as pessoas não têm responsabilidade afetiva. O que falta não é só respeito, porque o que eu percebi nos comentários que fizeram com o teu acontecimento ali, eles não foram simplesmente homofóbicos, o que já é muito errado. Isso teve muito requinte de crueldade mesmo, sabe? É só acessar os comentários lá que as pessoas vão ficar horrorizadas. É só ter um pingo de bom senso que vai ficar horrorizada. Então, é no mínimo lamentável. Tipo, deveria ter arrancado a cabeça. Gente. O pior, para mim, o pior você sabe qual foi, né? Não sei nem se eu posso mencioná-lo aqui. É, acho que pode. Eu acho que a gente tá numa comunidade aqui segura, né? É que você bateu numa madeira, né? Sim. Madeira, caibro, pau, certo? Então, assim, falaram que se você estava reclamando porque bateu na cabeça, porque se fosse, você não estaria reclamando. Se o Né? pau tivesse batido, né? Depende de quem é. No teu. Então, assim, para mim foi o pior. Esse foi o pior. Porque, assim, eu vi o teu sangue, eu vi você, eu vi a gravidade, eu vi a seriedade da situação. E foi ali um lugar onde foi erguido rua, foi pavimentado, foi erguido a calçada, e o ponto de ônibus automaticamente ele ficou baixo. Então, uma pessoa, você tem mais de 1,80 m, uma pessoa de 1,70 m teria sofrido, e você não foi o primeiro. Você sabe que uma semana antes ou menos, uma outra pessoa, só que não repercutiu tanto porque não tem a tua notoriedade. Uhum, uhum. Então, que bom que dá para você usar dessa notoriedade para que isso fique de lição para muitas pessoas. Quem sabe aí sai uma lei da Vygotsky Não, para Lei deixar. Marquise, tipo, Lei Marquise. Ah, Legal. Gente, muito obrigado por quem está acompanhando aí. Não está dando para acompanhar em tempo real, são muitas mensagens. Eu não sei se você, Kátia, parou para observar algumas. Alguém ah, comentou que eu gostei do Davi foi que ele levou a situação para o lado irônico e foi necessário expor os comentários. Ficou muito engraçado o gente, vídeo. o Eduardo. Uma coisa que me chamou a atenção, eu Oi, depois, quando eu Eduardo. precisei fazer o levantamento também de alguns Um perfis, abraço, Thiago. algumas pessoas passaram a me bloquear, como se elas achassem que aquilo iria impedir a lei de ser aplicada. Mas, gente, Existe uma tecnologia reversa que busca até comentário apagado. uhum, Eles não têm com que se preocupar, ou tem muito com que se preocupar. Consequências, né, Davi? uhum. Consequências, né? Então aquela máxima, não vou comentar porque meu advogado está de férias, gente, isso é verdade. Eu não vou comentar porque eu sou CLT, não tem como pagar advogado. Agora, se chorou de rir, de tanto rir, eu acho melhor a lágrima dar ré, engatar uma ré, porque agora
ou ela chorar de vez, né? Eu não digo bem feito. Eu digo que a partir daí, quem sabe as pessoas vão pensar um pouquinho mais antes de falarem ou digitarem as coisas na internet. Uhum, Você é filho de alguém, você é irmão de alguém, você é tio de alguém, você é filho uhum, do coração de alguém. Eu uhum, já falei para você que você é um dos meus corações batendo fora do meu peito por aí, nesse mundo afora. E o que dói em você dói em mim, dói na sua mãe, nos uhum, seus irmãos, nos seus sobrinhos, nas pessoas que te amam. Muitas pessoas que te amam sentiram também o impacto disso. E eles têm que entender, as pessoas têm que entender que aquela pessoa na qual eles estão massacrando é o amado de alguém, uma pessoa amada de alguém. Então atinge não só aquela pessoa, atinge, é igual granada, você joga para acertar em alguém, acerta 30. uhum. É. Bom, Kátia, você tem alguma mensagem que você queira deixar para quem não te conhece? Ou talvez até uma pergunta que você queira ainda colocar para a gente já encaminhando ali para o final? Eu acho que vamos deixar um gancho para a próxima live, a gente tem muito que conversar ainda. De repente, mais para frente, a gente forma um grupo de WhatsApp com um precinho bem solidário para nós estarmos nos acolhendo, eu aplicando reiki. Mais para frente a gente pode ver isso, onde todos possam, né, pagar, nada exorbitante, mas a gente deixa isso para uma próxima live. Uhum, Mas enfim, eu amei estar aqui, amei. Eu acho que vale a pena deixar essa live salva, Davi, para outras pessoas que não estão aqui em tempo real, para estarem também ouvindo e vai agregar uhum. muito. Inclusive, papais e mamães ficarem mais atentos, acolham seus filhos. Eles são nossos eternos bebês. A gente quer mais é que eles sejam felizes e não projetar a nossa frustração neles, a nossa infelicidade neles. Quem ama solta. Quem ama solta. Bom, como eu amo vocês, eu vou também soltar vocês, vou liberar essa live aqui. Ah, querido, gratidão pelo convite. Eu que agradeço a disponibilidade também. E muito obrigado, gente, por quem tem acompanhado, não para além do caso também, mas quem me acompanha aqui já de um tempo. Peço desculpas se eu não consegui responder cada um, tem realmente. Eu tenho recebido muitas mensagens, não estou conseguindo dar conta, mas eu tenho tentado ler o máximo possível do que vocês têm me mandado. Muita gente se solidarizando, até a menina da imprensa ali, associada ao advogado, enfim, assessoria de imprensa do advogado, ela disse assim, nossa, para além de tanta negatividade que você recebeu, eu fiquei absurdamente feliz com a quantidade de coisa boa que veio, né? E alguém comentou assim, foi mexer no ninho de marimbondo, se ferrou, porque realmente o senso de comunidade é muito forte, né? E, e uma coisa que me chama atenção também é que todo mundo que se sente minoria em algum aspecto, ela acaba desenvolvendo também um senso de empatia muito mais apurado, né? Por exemplo, o fato de eu ser gay, eu me torno muito mais empático com pessoas que têm alguma limitação física, enfim, pessoas de cor e tudo mais. E eu acho isso interessante porque a gente sente a dor do outro, né? Porque sabe que em determinado momento a pessoa vai sofrer um preconceito, uma exclusão ou algo assim, né? Então, a empatia vem disso, E o endereço mais difícil de achar é o lugar do outro, no né? lugar do outro. Olha, pérolas de Davi. Ah, é a convivência, é a convivência. Vai Convivência. ter autora e coautor o livro. É isso aí. Gente, muito obrigado quem acompanhou. Vou deixar essa live Gratidão a salva. todos, um abraço a Obrigado, todos. Kátia. É, Gratidão, Davi. gratidão. Boa Um noite. beijo. Tchau, Boa tchau. noite. Tchau, tchau.